Eu vou fazer aqui então, pessoal, uma introdução. Eu fiquei me pensando se era necessário, não sei bem em que página cada um de vocês está, né? Que está escutando aqui hoje, que está participando aqui hoje, se era necessário fazer uma introdução geral ao Concílio Vaticano II. Vou fazer uma introdução breve, assim, para daí a gente desembocar no tema principal que toca a gente hoje, que é a, a noção de igreja como povo de Deus na Constituição Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Então, vou compartilhar primeiro, então, esse materialzinho aqui sobre o concílio. Vamos lá. Para situar melhor todo mundo, para todo mundo estar aí na mesma página. Quem já conhece bem, revisa um pouco. é, e quem precisa de um reforcinho, também vai ter o reforcinho aqui. Então, durante todo o final do século XIX, o começo do século XX, a gente viveu um período de muita efervescência, de novidades dentro da igreja, dentro da teologia, dentro das comunidades. Foi um período muito forte, muito rico, nessas áreas todas, né? Mas claro que muito disso era visto sob suspeita. Algumas dessas coisas eram tentativas de resposta à situação completamente nova que culturalmente, historicamente a gente estava vivendo. Outras coisas eram uma tentativa de recuperar aspectos da vida da igreja que a gente tinha deixado em segundo plano durante muito tempo. Então a gente teve uma série de movimentos nesse sentido, né? O movimento litúrgico, por exemplo, ele foi redescobrindo que lá na igreja dos primeiros séculos a liturgia não era compreendida simplesmente como um ofício do clero, mas era uma ação da comunidade, liderada, sim, presidida por ministros ordenados, mas que não era compreendida como algo que pertencia apenas a eles e o povo era uma espécie de plateia, né? Então, o movimento litúrgico, olhando para esse aspecto histórico, ele foi vendo que era necessário uma visão sobre a liturgia e uma forma de viver a liturgia diferente da habitual naquele período, ali no começo do século XX, né? O movimento patrístico, por exemplo, redescobriu as fontes dos padres da igreja lá dos primeiros séculos cristãos, que algumas eram desconhecidas mesmo, né? Alguns de vocês com certeza já ouviram falar da Didaquê, que é um texto cristão lá do século I, segundo, e que era desconhecido, foi descoberto no século XIX, né? Alguns textos eram desconhecidos, outros eram conhecidos, mas de difícil acesso. A teologia convencional da época não levava tanto em conta esses escritos, e teólogos dessa época foram percebendo que tinha uma riqueza muito grande ali e uma visão muito mais larga, muito mais ampla de tradição do que aquela que a pessoa estava acostumada na época. Vocês já devem ter falado, provavelmente, do movimento leigo mesmo, né? De como que vai se redescobrindo a vocação leiga, percebendo que o leigo ele é cidadão dentro da igreja, ele não é que a igreja seja o clero e o leigo seja aquele que consome os serviços oferecidos pelo clero, mas ele é membro pleno da igreja, tem uma vocação também específica no que diz respeito à presença do evangelho no mundo. O movimento ecumênico, né, no começo do século XX, se começa a tentar dialogar, a tentar sentar junto, cristãos de diferentes tradições, de diferentes confissões. E todos esses movimentos, todo esse contexto
está acontecendo ali no começo, nas primeiras décadas do século XX, e ele vai gerar um momento em que vai entrar aí o Concílio Vaticano II. Então, para ter um ponto de partida aqui da nossa historinha, Pio XII foi o Papa ali do período da Segunda Guerra até 1958, né? Foi o último Papa antes do Concílio e é o Papa mais citado no Concílio, porque tem um magistério extenso que, em parte, absorveu algumas dessas novidades, em parte, foi meio também refreou um pouco disso tudo, né? E ele morreu em 58. Aí um funeral do Papa na época, como que era. E aí, foi um pontificado relativamente longo, quase 20 anos. Esse era um conclave difícil, né? O conclave que queria eleger o sucessor de Pio XII. Vocês veem aqui nessa capa de revista da época que tinha alguns cardeais sendo cotados, mas os cardeais que participaram desse conclave em outubro de 58 eram 51 cardeais, o colégio cardinalício era bem menor naquela época, né? Foi João Paulo II que estabeleceu o número de 120 cardeais. Os cardeais que participaram desse conclave resolveram eleger um cardeal mais velho do que o esperado, uma espécie de tapa-buraco, assim, né? Que fosse papa durante um tempinho, curto, e depois se pensasse num nome mais estável para ficar mais tempo e para conduzir a igreja em determinada direção. E então, nesse conclave de 58, foi eleito Angelo Roncalli, que tinha já 76 anos, era patriarca de Veneza, arcebispo de Veneza, tinha tido uma carreira diplomática junto à Santa Sé, tinha sido nuncio apostólico, etc. E assumiu então o papado com o nome de João XXIII. E esse papa, que era para ter passado um tempinho ali, já ter, né, só para ter ali um pouquinho, ele, algumas semanas depois de ter sido eleito, ele anunciou numa visita à Basílica de São Paulo, fora dos muros, anunciou que queria convocar um sínodo diocesano para Roma e um concílio ecumênico para a Igreja Universal. Já fazia uns 60, 70 anos que tinha acontecido um concílio pela última vez, o Concílio Vaticano I. Muita gente era da opinião que não seria nunca mais necessário um concílio, porque o Concílio Vaticano I foi o concílio que decretou o dogma da infalibilidade papal. Então, se o Papa, quando se pronuncia sobre o dogma é infalível, para que fazer todo esse negócio de reunir um concílio e tudo mais, né? Mas João XXIII, obviamente, tinha uma visão diferente. Ele era muito sensível a essa efervescência, a essas novidades, a esse aprofundamento que estava acontecendo na vida da igreja, na teologia, na pastoral nas décadas anteriores. E ele achou que um concílio era justamente a maneira de catalisar tudo isso e, e dar algum passo, né? É um concílio, então, que ele anuncia a notícia do concílio em janeiro de 59, né? Ele tinha sido eleito em outubro, então foram poucas semanas, aí, poucos meses até esse anúncio. Ele nomeia então uma comissão de preparação do concílio e ele não deixa muito clara assim uma pauta para o concílio. Pelo contrário, essa comissão ela vai ser responsável por receber sugestões do mundo inteiro, bispos do mundo inteiro, universidades católicas, congregações religiosas, poderiam enviar sugestões de temas a serem tratados no concílio. E essa comissão, durante o período em que ela trabalhou nessa preparação, recebeu quase 10 mil sugestões. 9.438 sugestões. E organizou esses temas
em 10 comissões, né, dedicadas a assuntos específicos. E com essas comissões foram responsáveis por preparar esquemas, esboços de documentos, de textos, para que fossem então analisados, discutidos, votados durante o concílio. Em 61, João 23 publicou a Constituição que oficialmente convocou o concílio, decretando como ano de início do concílio o ano de 62. Nessa Constituição chamada Humanae Salutis, a salvação humana, João 23 falava de almas sem confiança que veem apenas trevas tomando conta da face da terra, mas nós preferimos rearmar toda a nossa confiança em nosso Salvador, que não se afastou do mundo por ele remido. João 23 tinha uma visão muito esperançosa sobre o momento em que se vivia na época, né? Ao contrário do que muita gente dentro da igreja sentia, que era assim, a igreja ela tá, né, o mundo está vencendo, né? A igreja está diminuindo sua influência, e João 23 tinha uma visão diferente sobre tudo isso. É, ele promulga também o regulamento do concílio, que decreta que quem vai participar do concílio são todos os bispos do mundo e também os superiores das principais ordens religiosas masculinas, né? Cerca de 2.900 pessoas habilitadas a participar. Cerca de 500 acabaram não participando, ou porque eram bispos já muito envelhecidos, doentes. Na época não existia emeritude, né? O bispo ficava a vida inteira como titular da diocese. Ou porque viviam em países que não permitiam fazer essas viagens, né? Países totalitaristas. O concílio se funcionou através de congregações gerais, que eram essas assembleias todos os dias, né, na Basílica de São Pedro, com os bispos participantes. Claro, todos os dias durante períodos de reunião, né? Foram 4 sessões que a gente chama. No ano de 62, no ano de 63, 64 e 65. Cada um desses anos teve ali uma temporada de reuniões, cerca de um mês, um pouco mais de um mês, em que se desenvolviam esses trabalhos ali, na própria Basílica de São Pedro, né? Algumas sessões eram públicas, sobretudo as de abertura de cada uma dessas sessões. Então, eram abertas para a imprensa, foram veiculadas, etc. Mas fora essas sessões de abertura, solenes, as outras sessões diárias, elas eram totalmente privadas, né? Não tinha presença de imprensa, não tinha nenhum participante que não tivesse ali envolvido com os trabalhos, né? Além dos bispos que têm direito de voz e de voto no concílio, né? Inclusive, alguns historiadores dizem que o Vaticano II foi a maior assembleia deliberativa da história da humanidade. Nunca tanta gente se reuniu com poder de voz e de voto, né? Além dos próprios padres conciliares, então, existia o cargo de perito, né? Teólogos, que assessoravam ou diretamente um bispo que tivesse convidado eles, peritos privados de cada bispo, ou peritos oficiais do concílio, nomeados pelo Papa, que trabalhavam em cima do texto dos documentos. Por exemplo, Ratzinger, Bento XVI, ele chegou no concílio como perito privado do arcebispo de Colônia e depois, a partir da segunda sessão, foi perito oficial nomeado pelo Papa para trabalhar em cima dos documentos, né? Participou como perito, não era bispo ainda, Josef Ratzinger. E também tinha outras duas categorias de participantes, que eram os observadores, que eram lideranças de igrejas não católicas, ortodoxas ou protestantes, convidados a presenciar o concílio. Estavam ali, mas não tinham direito à voz nem nada. E auditores, que eram leigos católicos, também é, é,
para estarem presentes, para acompanharem o concílio, sem participar com voz ou com voto, né? Também religiosas foram nomeadas como auditoras num segundo momento. E aí, em 11 de outubro de 62, se abriu o Concílio Vaticano II, com esses cerca de 2.300, 2.400 bispos, né? Essa celebração de abertura, Praça de São Pedro, depois na Basílica, João 23, a Basílica preparada com essas arquibancadas para conseguir reunir todos os bispos ali de uma maneira organizada, para poderem assumir o microfone, para poderem fazer a votação dos textos e tudo mais. E nesse dia, no discurso de abertura de João 23, ele falava desse dom da providência divina, que é o dia em que se inaugura esse concílio. E que o que mais importa ao concílio é que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado da forma mais eficaz. E por isso não tinha um tema específico a ser tratado, né? Mas sim, o que se espera é um progresso na penetração doutrinal e na formação das consciências. É que a fé da Igreja seja aprofundada e exposta de forma a responder às exigências do nosso tempo. Porque é preciso prestar atenção à formulação que a gente usa para falar da doutrina, à elaboração dessa formulação, porque o nosso tempo exige outra elaboração, outra formulação, para que ela continue sendo pertinente, para que ela continue sendo viva no nosso tempo, né? Um outro critério importante que ele colocou para os trabalhos do concílio também foi o de que muitas vezes a igreja preferiu lidar com os erros com severidade, mas agora a esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia que o da severidade. Julga satisfazer melhor as necessidades de hoje, mostrando a validade da sua doutrina, do que renovando condenações. Ela deseja se mostrar mãe amorosa de todos, benigna, paciente, cheia de misericórdia e bondade, também com os filhos dela separados. E por isso a unidade entre os cristãos é um tema que João 23 coloca desde o começo como um tema que atravessa todo o concílio, né? Da parte do papado, foi João 23 quem deu os primeiros passos no âmbito do ecumenismo. Chegou a receber privadamente, por exemplo, o arcebispo de Canterbury, né, o primaz da Comunhão Anglicana. Depois, Paulo VI vai ter uma primeira reunião oficial, tanto com o chefe dos anglicanos, quanto com outras lideranças de outras igrejas, como a gente vai ver. E essa frase muito interessante de João 23 nesse discurso ainda, né? Estamos apenas na aurora, mas já o primeiro anúncio do dia que nasce, de quanta suavidade não enche o nosso coração. João 23 tinha consciência de que o concílio, por mais que ele não soubesse exatamente para onde que o concílio iria, o concílio seria só a aurora, o começo, o primeiro passo de uma reforma da igreja, de uma recolocação do anúncio do evangelho no mundo atual. Aí o concílio, a mesinha dos coordenadores dos trabalhos, né? Moderadores gerais do concílio que coordenavam tudo. Aqui nessa foto, Dom Helder Câmara participando do concílio. Foi talvez o bispo brasileiro mais atuante, né, no concílio. Então, o primeiro período, né, primeira sessão em 62, foi os primeiros trabalhos, né, primeiras discussões. Uma comissão nomeada por João 23 revisou os esquemas que tinham sido preparados, reduziu eles e tornou eles mais abertos às perspectivas de reforma, que começaram a ser colocadas pelos bispos nessa primeira sessão. Depois de encerrada a primeira sessão,
entre uma sessão e outra, João 23 morreu, né? E aí, é claro, a coisa ficou parada, aconteceu um conclave, né, depois das exéquias aqui de João 23, um conclave com 80 cardeais, que elegeu como papa Giovanni Battista Montini, que era arcebispo de Milão. Também tinha tido uma carreira diplomática na Santa Sé, tinha sido colaborador de Pio XII e depois de João 23, e foi eleito papa com o nome de Paulo VI. E decidiu continuar o concílio, organizando a segunda sessão para o mesmo ano de 63, né? Deu continuidade aos trabalhos. Aí ele aí no meio do concílio. E aí se desenvolveram durante o pontificado de Paulo VI essas outras três sessões, né? E se decidiu que a quarta sessão seria a última, em 65. Teve alguns aspectos interessantes também no período entre as sessões, da parte de Paulo VI, né? Muito daquilo que a gente entende do papado hoje, do que é ser papa hoje, foi Paulo VI que deu forma para isso, né? Essa coisa do papa viajar, do papa, as catequeses que ele dá às quartas-feiras, são coisas que Paulo VI que formulou tudo isso. Isso não existia antes, né? Até João 23 os papas não viajavam nunca, né? É, não tinha isso de visitar as igrejas locais. E Paulo VI começa com isso, viaja à Terra Santa, viaja para a Índia, viaja para discursar na ONU em Nova York, é, que é uma coisa que ele faz durante a quarta sessão do concílio. Ah, nessa viagem para a Terra Santa, pela primeira vez, um papa se reencontra com o patriarca de Constantinopla, que é a liderança do mundo ortodoxo, e se reatam os laços, as possibilidades de diálogo entre o mundo católico e o mundo ortodoxo, né? Aqui ele com o patriarca Atanágoras, ele discursando na ONU, e tudo isso foi muito significativo na época do concílio, né? O concílio acontecendo, o papa dando esses passos, e então é sob Paulo VI que se promulgam os 16 documentos do Concílio Vaticano II, que é muita coisa, né? Se você pegasse e botasse num livro todos os documentos dos outros 20 concílios e comparasse com os documentos do Vaticano II, o Vaticano II sozinho ia dar um livro maior do que os outros 20 concílios juntos, né? Então é um aprofundamento doutrinal muito grande que acontece com o concílio. São três tipos de documentos, né? Constituições, decretos e declarações. As constituições sobre a liturgia, Sacrosantum Concilium, sobre a palavra de Deus e a revelação, Dei Verbum, sobre a igreja, Lumen Gentium, que é o que a gente vai se deter aqui, e a relação da igreja com o mundo, Gaudium et Spes. Aí decretos sobre o ministério dos bispos, dos presbíteros, sobre os leigos, sobre a vida religiosa, sobre ecumenismo, etc. E três declarações sobre educação, liberdade religiosa e sobre a relação da igreja com religiões não cristãs. É, E esse é o caminho que a gente está aí. Fui meio corrido aqui, porque eu sei que para muita gente isso aqui não é novidade, mas acho que era importante fazer pelo menos essa retomada, essa introdução, para daí a gente desembocar na Lumen Gentium. Alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida sobre isso que a gente falou até agora? Tudo certo? Vocês estão vendo outro slide agora? Mudou o slide? Concílio Vaticano II e Sim, Lumen sim. Gentium? Illumination. Obrigado. Então, vamos lá. É, Eu separei aqui quatro pontos para a gente entender que tipo de transição que se faz
sobre a visão de igreja que a gente tem de antes do concílio para depois do concílio, né? Estou me baseando aqui nesse livro, que, para quem quiser se aprofundar, recomendo a leitura. Lumen Gentium, A Transição Necessária, do Padre Antônio José de Almeida, né? É, que é um eclesiólogo muito, muito interessante aí, muito importante para a gente. Quais 4 pontos que são esses? Primeiro, a Lumen Gentium, a Constituição do Vaticano II sobre a Igreja, coloca, entende a Igreja de um ponto de vista fortemente trinitário. E isso é uma transição no sentido de que a gente tinha uma tendência, tem até hoje, né? Essas transições não foram feitas completamente. É sempre uma tarefa também para nós. Tendência de uma eclesiologia cristomonista, ou seja, que para se entender como igreja faz referência apenas a Cristo e não pensa nesse Cristo que é Filho de Deus dentro da Trindade como um todo, né? E de fato, nunca antes no magistério da igreja tinha se falado com tanta força desse vínculo, desse nexo entre Trindade e igreja. A igreja não é simplesmente uma sociedade fundada por Cristo ou algo assim. Ela é um mistério que brota do coração da Trindade. E se brota do coração da Trindade, a sua identidade, a sua vocação é de manifestar a Trindade no mundo. E a Trindade é unidade de diversidades. E isso é um grande passo, né? É, a igreja é conduzida pelo Espírito, a igreja é desejada pelo Pai, e o Pai tem um desígnio, tem uma vontade, tem um sonho, tem um desejo, que é o de unidade, é o de comunhão. A mesma comunhão que ele vive com o Filho e com o Espírito. É isso que ele deseja para a humanidade, é esse o horizonte de toda a criação e de toda a história. Então a igreja se insere nesse contexto, né? Esse que é o passo que se dá aqui, né? A igreja toda, diz a Lumen Gentium, citando São Cipriano de Cartago, aparece como um povo unido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A igreja ora e trabalha para que toda a humanidade se transforme em povo de Deus, referência ao Pai, Deus Pai, corpo do Senhor, Cristo, o Filho, e templo do Espírito Santo. E em Cristo se deu ao Pai e Criador de todas as coisas, toda a honra e toda a glória. E a Lumen Gentium vai se encerrando com essa frase, até que todos os povos, tanto os que ostentam o nome cristão como os que ainda ignoram o Salvador, se reúnam, felizmente, em paz e harmonia, no único povo de Deus, para a glória da Santíssima e Indivisa Trindade. A Lumen Gentium, ao longo de vários trechos, demarca que a busca de unidade é a missão da igreja. A igreja é sinal e instrumento de unidade. E demarca isso não como uma missão assim, entre outras, mas como manifestação da vida da Trindade. Quando a humanidade vive reunida como comunhão de diversidades, ela dá glória à Santíssima Trindade. Ela manifesta a Santíssima Trindade, porque a Trindade é justamente comunhão de diversidades, comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma igreja que fosse completamente uniforme, em que houvesse unidade, mas não houvesse diversidade, não seria igreja, não seria fiel à sua identidade. Uma igreja em que houvesse diversidade, mas essa diversidade nos separasse, nos desagregasse, também não seria fiel à sua identidade. Mas uma igreja em que unidade e diversidade se conjugam, ela é capaz então de manifestar no mundo o rosto de Deus, que é comunhão, de Deus, que é Trindade. E isso também inscreve toda essa dimensão que a gente está falando aqui da igreja como povo de Deus.
Além do Lumen Gentium, estou trazendo aqui nesses quatro pontos alguns trechinhos do documento final do Sínodo da Sinodalidade, que é talvez o documento sobre a eclesiologia, sobre a igreja mais importante desde o Lumen Gentium. É um documento muito importante, esse que foi publicado pelo Papa Francisco no finalzinho do pontificado dele. E lá, retomando esses temas, o Sínodo falava do batismo, que é ele que faz nascer a identidade do povo de Deus, faz nascer a igreja sinodal missionária. Toda a vida cristã tem a sua fonte e o seu horizonte no mistério da Trindade, que suscita em nós o dinamismo da fé, da esperança e da caridade. Aprender a valorizar a vocação do leigo dentro da igreja, mais do que tratar de uma vocação entre outras, de um estado de vida entre outros, é aprender a valorizar o batismo, que é aquilo que é comum a todos os membros da igreja, né? Então, essa ênfase batismal é muito forte, tanto na Lumen Gentium quanto aqui no Sínodo, né? E se a Trindade é esse modo de vida que é vivido na igreja, então também o documento do Sínodo fala de que a criatura humana se realiza nas relações interpessoais. Quanto mais as vive de modo autêntico, tanto mais amadurece a sua identidade pessoal. A vocação humana é fundamentalmente relacional. E por isso, uma igreja que não fosse, como diz aqui, um espaço onde as relações podem florescer, relações feitas de amor mútuo, de fraternidade, de solidariedade, de cuidado mútuo, não seria uma igreja fiel à sua identidade, né? É, a igreja justamente existe para dar testemunho da força das relações fundadas na Trindade. Dentro das diversas diferenças de vocação, idade, sexo, profissão, condição, existe um encontro com a alteridade que é indispensável para o amadurecimento pessoal. A gente vai ver como isso é importante para o nosso tema aqui da igreja como povo de Deus, né? O segundo ponto aqui de uma transição que acontece é entre uma igreja que era entendida, esse era um termo muito comum para falar de igreja antes do concílio, é uma sociedade, é uma societas, né? É uma sociedade muito visível, que era uma tentativa de evitar que a igreja fosse compreendida como algo muito intimista, um espiritual no sentido de algo assim etéreo, gasoso, assim, né? Não, a igreja ela é visível, ela é um povo concreto, é uma sociedade. Então, na tentativa de evitar essa confusão, se reforçava muito o termo sociedade. Só que também tem seus limites, o modo como se entendia esse termo, né? Porque acabava absolutizando demais a dimensão institucional da igreja. E o concílio vai lá nos padres da igreja para recuperar a noção de mysterion, né? A igreja é mistério. E com isso a gente está falando também de visibilidade da igreja, porque mistério remete a uma dimensão sacramental. É visível, o sacramento ele é algo que a gente faz visivelmente, né? A igreja é sacramento de salvação, sacramento da unidade com Deus, da unidade entre a humanidade toda. Mas ela é uma palavra que não tem as limitações que sociedade tem quando se fala de igreja, né? Imagina que lá no século XVI, o cardeal e teólogo Roberto Bellarmino falava que não existe nenhuma virtude interior para ser membro da igreja. Se você professa publicamente a fé, participa dos sacramentos e submete à hierarquia, pronto, isso é ser membro da igreja. Você pode fazer tudo isso, digamos assim, de coração vazio, como algo apenas externo,
Mas é isso que importa no fim das contas. Essa era a mentalidade que se tinha, né? Ele dizia assim: a igreja é um agrupamento de pessoas tão visível e palpável quanto o povo romano, o Reino da França ou a República de Veneza. É uma instituição, claramente ali visível. E aí, claro que se isso prevalece na visão de igreja, quem é mais visível quando a gente pensa em igreja? A hierarquia, aqueles que têm uma função hierárquica dentro da igreja. Quando se resgata, a partir da patrística, o tema do mistério para falar de igreja, como eu disse, se mantém a noção de que a igreja é um povo visível, mas isso fica muito mais aprofundado e muito mais alargado, né? A igreja não é apenas uma comunidade na qual Cristo manda os fiéis se reunirem, como se essa reunião, essa unidade, fosse algo que, assim, primeiro eu tenho fé, depois a gente se reúne como igreja, porque afinal de contas Jesus mandou que fosse assim, né? Miller, que é um teólogo do século 18, 19, que foi talvez o principal influenciador dessa renovação da eclesiologia, ele contrastava isso, né? Não, a experiência de fé, ela já é, desde a semente dela, comunitária. A dimensão institucional não é uma coisa que você simplesmente agrega à experiência de fé, como se fosse um anexo, um apêndice. Ele escrevia assim, né? No momento em que o Espírito Divino colocou no homem o amor, a igreja começou a existir. Porque é essa ênfase nas relações que se tecem. A vida é vivida como comunhão. A dimensão comunitária não se esgota na institucionalidade. Ela já existe simplesmente como relações comunitárias. E aqui a gente vai vendo como, de fato, pensar uma igreja que fosse apenas a hierarquia ou apenas o clero é uma igreja que não existe, não é assim, né? Ela é uma comunidade, ela é um povo. Todo o caminho sinodal aí foi interpretado como um ato de recepção do concílio, uma prolongação da sua inspiração, um relançamento da sua força profética para o mundo de hoje, justamente a partir da noção de igreja como mistério e povo de Deus, né? E por isso, sinodalidade não é também apenas uma forma de gestão ou algo assim, é o modo específico de viver e agir da igreja, povo de Deus, que manifesta e realiza concretamente o seu ser comunhão no caminhar juntos, na reunião e assembleia, na participação ativa de todos os seus membros na sua missão evangelizadora. E aqui a gente chega no ponto principal. Uma igreja que é compreendida então como povo de Deus, em vez de uma igreja hierarcocêntrica. Yves Congar, que foi um teólogo francês, que foi a maior influência para o modo como o Vaticano II tratou da Igreja, ele dizia que durante muito tempo o estudo da Igreja, a eclesiologia, não era nada mais do que hierarcologia. Ah, vamos falar de igreja. É, falar de papa, de bispo e tal. E não, né? A Igreja não se reduz a isso, não se identifica simplesmente com o ministério ordenado, né? O ministério ordenado é um serviço dentro do povo de Deus. Durante muito tempo, os primeiros passos do Tratado de Eclesiologia, na Idade Média, eram tratados sobre quem tem o poder de fazer o quê, quem tem a autoridade sobre quem, né? E por isso que é justamente o Vaticano II que dá à Igreja uma doutrina aprofundada o suficiente sobre a sua própria identidade, né? A própria identidade da Igreja. E esse foi um tema muito interessante na discussão do texto da Lumen Gentium ao longo do concílio, né? Porque uma primeira versão do esquema que tinha sido preparado colocava, inseria a questão dos leigos, mas falava, bom,
Ok, tem os bispos e tal, hierarquia, tem os leigos também e tudo mais, e aí entrava a noção de povo de Deus. Mas a grande sacada foi que durante as discussões, o tema de povo de Deus saiu desse lugar, vinculado apenas aos leigos, e se tornou o guarda-chuva para falar de todos os membros da igreja. A partir de povo de Deus, a partir da dignidade batismal comum, aí sim se declinam os diversos estados de vida e ministérios dentro da igreja. E esse foi um passo fundamental que o concílio deu, né? Qual que é o sacramento que faz a igreja? Não é o sacramento da ordem, é o sacramento do batismo. E aí sim a gente encontra o lugar que o sacramento da ordem tem, né? Reenquadra o lugar e o papel da hierarquia, do ministério ordenado, dentro da igreja. Então, esse capítulo da Lumen Gentium sobre o povo de Deus fala justamente dessa eleição, aliança e missão como elementos dessa dignidade de povo de Deus, segundo a Bíblia. Fala desse povo de Deus que tem uma dignidade sacerdotal, sacerdócio comum dos batizados. Fala do povo de Deus que tem uma dignidade profética. O povo de Deus, no seu conjunto, tem um faro para a verdade da fé, é o senso dos fiéis, né? Aquilo que todos os fiéis unanimemente creem, isso é um critério de discernimento sobre qual é a verdade do evangelho, da doutrina dentro da igreja, né? Fala da unidade desse povo e da universalidade desse povo, que é constituído de vários ministérios diferentes, estados de vida, as igrejas locais, cada uma com a sua cultura, e fala da relação que se tem dentro desse povo de Deus entre cristãos católicos e não católicos, e que esse povo de Deus, os cristãos, têm com os não cristãos. Tudo isso está dentro do capítulo sobre o povo de Deus na Lumen Gentium. Alguns trechinhos a gente vai vendo aqui, né? Mas olha o contraste, né? Gregório XVI, que foi papa no século XIX, 100 anos antes do concílio, né? Ele dizia: ninguém pode ignorar que a igreja é uma sociedade desigual. Esse era o conceito de igreja. Sociedade desigual, na qual Deus destinou alguns para comandar, outros para obedecer. Estes são os leigos, aqueles são os clérigos. Bem claro, claríssimo, né? O papel de liderar, de governar, de mandar, de ensinar, totalmente identificado com o ministério ordenado, e o papel de obedecer e de escutar, totalmente identificado com aqueles que não são ordenados. E uma piada que um arcebispo contava no começo do século XX ainda, que o leigo na igreja só tem três posições: sentado para ouvir a hierarquia, ajoelhado para receber a hóstia da hierarquia e de mão no bolso para tirar daí o sustento da hierarquia. É uma piada da época, contada por um arcebispo, que diz bem como que se enxergava o leigo e o papel dele na igreja. É para sustentar a hierarquia, para ouvir a hierarquia e para receber os sacramentos que quem faz é a hierarquia, né? Mesmo durante muito tempo, né? Na se justificava, por exemplo, que o matrimônio fosse um sacramento, dizendo que os dois sacramentos da ordem do matrimônio são importantes para a igreja. Da ordem porque é o que faz a hierarquia, e o do matrimônio porque da onde que vai vir a hierarquia? Né? Alguém tem que fazer essas pessoas aí, né? Então, o matrimônio é importante por causa disso, né? Essa aqui era um pouco a justificativa teológica que se dava durante muito tempo para o valor do matrimônio. Agora lá na Lumen Gentium, olha só, um trechinho dela. Um só é, pois, o povo de Deus. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Comum é a dignidade dos membros, pela regeneração em Cristo. Comum a graça de filhos. Comum a vocação à perfeição.
uma só salvação, uma só esperança, uma caridade indivisa. Nenhuma desigualdade, portanto, em Cristo e na Igreja. Imagina, só 100 anos antes, um Papa dizia a Igreja é uma sociedade desigual, tarará. E agora o Concílio diz nenhuma desigualdade em Cristo e na Igreja. Ainda que, por vontade de Cristo, alguns são constituídos doutores, dispensadores dos mistérios e pastores em favor dos demais, reina, porém, igualdade entre todos, quanto à dignidade e quanto à atuação, comum a todos os fiéis, em favor da edificação do corpo de Cristo. A dignidade é a mesma, e o fato de que todos são corresponsáveis, essa corresponsabilidade é a mesma. Muda o que cada um faz, mas que todos façam, isso é comum. Os leigos, do mesmo modo que têm por irmão a Cristo, o qual, apesar de ser Senhor de todos, não veio para ser servido, mas para servir, de igual modo têm por irmãos aqueles estabelecidos no sagrado ministério. São irmãos uns dos outros. Cristãos ordenados, cristãos que não são ordenados, são irmãos uns dos outros, né? E aí a frase famosa de Agostinho, né? Para vós sou bispo, convosco sou cristão. Bispo é ministério que ele exerce para os outros. Cristão é aquilo que ele tem em comum com todos os batizados. Nome de ofício, o primeiro, e de graça, o segundo. O primeiro, nome de risco. Ser bispo é uma responsabilidade da qual ele tem que prestar contas a Deus. Não é dignidade, não é honra, não é nome de salvação. Agora, o nome de batizado, sim, é nome de salvação, de dignidade de filho de Deus. Né? Isso fundamenta todo o processo de escuta que caracteriza a sinodalidade, porque todos devem ser ouvidos. O Espírito Santo foi dado a todos, então é preciso escutar a todos, né? Ninguém detém ele sozinho. O batismo é o fundamento da vida cristã, porque introduz todos no maior dom, ser filhos de Deus, participantes da relação de Jesus com o Pai no Espírito. Não há nada mais elevado do que essa dignidade. Toda essa dimensão profética do povo de Deus que a Lumen Gentium fala, o Sínodo retoma, e por isso escuta a todos, para fazer um discernimento comum, porque é assim que o povo de Deus realiza a sua função profética. Ele se esforça por discernir nos acontecimentos, exigências e aspirações quais são os verdadeiros sinais da presença ou da vontade de Deus. E esse trecho aqui é muito interessante também do documento final do Sínodo, né? Como em qualquer comunidade que vive segundo a justiça, na Igreja, o exercício da autoridade não consiste na imposição de uma vontade arbitrária. Então, os documentos do Sínodo vai dizer que o bispo, o colégio episcopal como um todo, o bispo de Roma, o Papa, eles têm uma competência decisória, que é inalienável, mas ela não é incondicional. Se uma orientação surge no processo consultivo como resultado de um correto discernimento, ela não pode ser ignorada. E por isso o documento final do Sínodo fala que uma oposição entre consulta e deliberação é inadequada, né? E até pede para que seja revisado o direito canônico quando fala de voto meramente consultivo, né? Quando se fala, por exemplo, mas por exemplo, um conselho paroquial, ele é só consultivo, porque no fim o pároco pode fazer o que quiser. Ele tem autoridade para isso. E aqui o documento do sino está falando, não, toda autoridade tem o dever de escutar o processo consultivo. E uma decisão feita comunitariamente não pode ser ignorada, né? Então, não é tão radical a diferença entre algo que é consultivo e algo que é deliberativo. A consulta é parte da deliberação. Não. E isso é uma consequência muito prática e concreta desse entendimento do batismo como fundamento comum da identidade dentro da igreja, né?
E por isso também, uma outra transição aqui das quatro que eu estou trazendo entre antes e depois do concílio é de uma igreja autorreferencial, voltada para si mesma, para uma igreja em função do reino de Deus. Antes do concílio, era comum falar, identificar completamente. A igreja é o reino de Deus. Quem está dentro da igreja está no reino de Deus, quem está fora da igreja está fora do reino de Deus. E o concílio, ele elabora isso de um modo mais aprofundado, né? Ele fala que não. A igreja é semente do reino de Deus. Ela tem a tarefa, o ônus de anunciar o reino e de colaborar para a sua instauração. Mas o reino ultrapassa os limites da igreja, né? E eu coloquei essa entre as quatro transições que eu trouxe aqui, porque acho que vocês devem ter comentado nas últimas aulas, sobre essa tarefa muito própria dos leigos, de atuar no meio do mundo, no meio da sociedade, em vista do reino de Deus, né? Vejo alguns trechos do documento final do Sínodo também, né? É, Nos diversos contextos em que se enraizam as igrejas particulares, o povo de Deus anuncia e testemunha a boa nova da salvação. Vivendo no mundo e para o mundo, caminha juntamente com todos os povos da terra, dialoga com as suas religiões e culturas, reconhecendo nelas as sementes do Verbo e avança em direção ao reino. A igreja, citando Lumen Gentium, germe e princípio do reino na terra, caminha junto com toda a humanidade, empenhando-se com todas as suas forças pela dignidade humana, o bem comum, a justiça e a paz. Suspira pela consumação do reino, quando Deus será tudo em todos. Então, a sinodalidade é quando os cristãos caminham juntos, entre si, com Cristo e para o reino é o horizonte, em união com toda a humanidade. Porque senão a igreja não realiza sua vocação. Não é fermento na massa, não é semente que brota dentro da humanidade como um todo e não para colher os frutos só para si. Caminhar juntos nos diferentes lugares como discípulos de Jesus, na diversidade de carismas e ministérios, bem como no intercâmbio de dons entre as igrejas, é sinal eficaz da presença do amor e da misericórdia de Deus em Cristo, que acompanha, sustenta e orienta, no sopro do Espírito Santo, o caminho da humanidade em direção ao reino. O reino é o horizonte de toda a humanidade. A igreja é um povo a serviço disso. Um povo que assume uma responsabilidade pelo anúncio do reino e pelo trabalho para que ele fecunde, floresça, dê fruto nesta terra, nesta humanidade, para todos, não apenas para si mesmo. Essa aqui é a coisa aqui.